E aí galera, meu nome é Diego Barros, esse é o Medicina Resumida e hoje vamos entrar na regulação do sistema circulatório. Focado ainda nos vasos sanguíneos, vamos ver a regulação local e a regulação humoral. Uma parte com um pouco mais de detalhes, mas que é muito interessante e eu vou tentar fixar em sua cabeça. Desafio criado, solta a vinheta. Tenho certeza que você já ouviu de alguém, nem que seja pela TV, que o corpo humano é uma máquina extraordinária. E é verdade. Nós percebemos isso quando entendemos como ele funciona e descobrimos, por exemplo, seus diversos mecanismos compensatórios às adversidades. E isso você vai ver bem nesses vídeos de regulação. Primeiro, vamos entender o objetivo. Em um contexto geral, o que significaria regular? Significa manter algo conforme as regras. Algo como o árbitro de futebol que utiliza de seus meios para manter o controle dentro do campo. Porém, possuímos alguns árbitros no nosso corpo que trabalham em conjunto, que inclusive às vezes possuem assistentes que ajudam nessa tarefa de manter ao máximo tudo sob controle. Mas você pode estar se perguntando, mas o que, por exemplo, eles precisam controlar? E aí temos a pressão arterial e o fluxo sanguíneo. Agora você já se questiona, mas eles não são estritamente relacionados? Ao regular um, consequentemente não vai influir no outro? De certa forma sim, mas como já disse em outro vídeo, nosso corpo sempre quer manter seu equilíbrio. Então ele não segue proporções diretas da matemática indiscriminadamente. Logo, existe um processo que denominamos autorregulação. Mas para que você entenda ele, antes precisamos ver alguns conceitos. Então bora lá. Primeiramente, podemos dividir didaticamente a regulação em três categorias: a regulação local, a regulação humoral e a regulação nervosa. Porém, não são caixinhas bem separadas. Como eu já disse, é uma divisão didática. Tudo é seu corpo mantendo o equilíbrio. Então você verá que existem interseções entre eles e nem pense que eles só ocorrem de forma separada. Começaremos abordando a regulação local e a humoral nesse vídeo. E no próximo vídeo, veremos a nervosa e o papel dos rins na regulação da pressão arterial. Mas voltando, outra coisa que já quero que tenha em mente é que a depender da forma de regulação, dessas que eu acabei de citar, ela pode ter um mecanismo de controle a curto prazo, ou seja, um controle agudo, com efeito rápido e duração também breve, ou um controle a longo prazo, que geralmente possui um efeito mais duradouro, mas veremos isso com calma. Então vamos começar com o controle local. Lembra que eu já comentei em outro vídeo que as arteríolas controlam o fluxo local a depender da demanda tecidual? Pois é, vamos detalhar isso agora. Começando pelo que seriam essas demandas. Então vamos a alguns exemplos. O tecido ele pode exigir o devido suprimento de oxigênio e de outros nutrientes, como glicose, aminoácidos e ácidos graxos. Necessita também da remoção de dióxido de carbono e íons de hidrogênio do tecido, assim como da manutenção das concentrações apropriadas de outros íons necessários, sem contar com o transporte de hormônios e outras substâncias para o local. E a depender do órgão, há algumas necessidades mais específicas, como no caso da pele, que tem seu fluxo aumentado quando se necessita perder calor corpóreo para o ambiente, denominada termorregulação. Agora vamos entender a ideia geral usando o exemplo do oxigênio, que é o mais fácil. Me acompanhe. Se a concentração de oxigênio diminuir em um tecido, vai provocar uma dilatação das arteríolas no local, para que mais sangue oxigenado chegue. Mas e se for ao contrário? Se tiver oxigênio em excesso no tecido? Aí os esfíncteres de algumas meta-arteríolas se fecham até que o tecido consuma esse oxigênio, consequentemente reduzindo a concentração desse oxigênio até que estimule a reabertura. Conseguiu entender a ideia geral? Se está precisando, faz com que chegue mais. Se já possui mais do que o suficiente, suspende temporariamente o suprimento, beleza? Mas uma coisa que o livro chama atenção e realmente você pode vir a pensar é por que não se mantém um fluxo intenso o tempo todo para todo o corpo. E é simples. Seu coração é uma bomba, lembra? E assim como uma máquina, ele tem um limite. E para justamente evitar forçá-lo, podendo trazer problemas com a sobrecarga,
O fluxo para cada tecido é mantido em um nível mínimo, porém suficiente para as suas necessidades. Assim todo mundo fica feliz, não falta nada para os tecidos e o coração não sofre excessos. Hora de aprofundar um pouco mais. No começo eu falei que em algumas situações poderia ser um controle agudo ou a longo prazo, e essa é uma delas. O controle local agudo foi o que eu acabei usando como exemplo agora há pouco. Ele se baseia na vasoconstrição e vasodilatação rápida de arteríolas e meta-arteríolas por alguns segundos ou minutos. Ou seja, o efeito é rápido e a duração também. Por outro lado, o controle local a longo prazo é uma espécie de recalibramento dos níveis padrões do fluxo de determinado tecido. Complicou? De forma simples, é como se o corpo reavaliasse seus limites. Resultado, por exemplo, de uma maior irrigação, como quando ocorre uma arteriogênese ou uma angiogênese no local, aumentando as vias de chegada. E caso não saiba ou não lembre o que são esses conceitos, recomendo assistir o vídeo da parte 2 de anatomia. Recomendo mesmo. Isso também ocorre em resposta às alterações nas dimensões físicas no local, como o aumento da massa muscular de um atleta ou quando você vai para a academia. Ou seja, é uma readaptação do corpo aos novos níveis de demanda e por isso pode durar de dias a meses. Para você entender todo o processo, falta apenas explicar como ocorre essa resposta e para isso retornaremos ao controle agudo. Existem duas teorias que você não notou, mas eu acabei já as usando. A teoria da vasodilatação e a teoria da falta de oxigênio. A primeira defende que quando há uma deficiência de oxigênio ou de nutrientes, as células teciduais produzem substâncias vasodilatadoras, como a adenosina, histamina, íons de potássio, etc., que se difundem até as arteríolas e meta-arteríolas que as irrigam, causando a vasodilatação, visando assim aumentar o fluxo no local. Ou seja, houve necessidade nos tecidos, eles mesmos liberam vasodilatadores para que o fluxo aumente. A segunda também é bastante simples. A deficiência de nutrientes e oxigênio seria percebida pelas próprias arteríolas, que, caso não se lembre, são nutridas pelo sangue circulante em seus lúmenes, resultando assim na mesma coisa que a primeira, na vasodilatação, assim como na abertura dos esfíncteres pré-capilares. Acompanhou? O inverso, como eu já disse, também é verdadeiro. O excesso de recursos provoca a vasoconstrição e o fechamento de alguns esfíncteres. Como pode notar, essa teoria não está associada apenas ao oxigênio, e por isso pode ser chamada também de teoria da falta de nutrientes. Ou seja, o ponto principal é onde a falta vai ser detectada. E aí você me pergunta, e qual é que está certo? E vou ter que te dar a mesma resposta do Guyton. Provavelmente uma combinação das duas teorias. Pronto, terminamos esse pedaço e acredito que você já possa entender a autorregulação que comentei no início. Como eu já falei, pressão e fluxo vão sim se relacionar, porém com um limite. O aumento da pressão arterial subitamente vai implicar inicialmente no aumento do fluxo. Porém, esse aumento não vai durar nem um minuto, pois o fluxo tende a se normalizar. E para isso, temos mais duas teorias, mas bora com calma que é pura lógica. Primeiro, a teoria metabólica. Essa se baseia no que acabamos de ver, com o aumento da pressão e, consequentemente, aumento do fluxo, aumenta-se também a disponibilidade de oxigênio e nutrientes. E esse excesso leva à vasoconstrição, fazendo com que o fluxo retorne ao normal, mas a pressão continue aumentada. A segunda só é mais difícil de entender se você nunca viu nada sobre contração muscular. Então, caso não viu, saiba que os íons de cálcio têm papel fundamental no processo. E o que isso tem a ver? Lembre que a camada média das artérias tem um caráter muscular como característica. Logo, a segunda teoria, a teoria miogênica, defende que o estiramento dos vasos provoca a abertura dos canais de cálcio, que resultarão em uma vasoconstrição, novamente regularizando o fluxo, beleza? Vamos seguir em frente e aprender mais dois conceitos, o de hiperemia ativa e o de hiperemia reativa. Para te ajudar a fixar, vamos por partes e vamos pelos termos. Hiperemia nada mais é do que o aumento do fluxo sanguíneo em um local, simples assim. Ativa, você vai relacionar a atividade.
ou seja, hiperemia ativa, é quando o tecido entra em uma maior atividade, precisando de mais recursos. E por isso o fluxo aumenta acima dos valores padrões. Por exemplo, durante a atividade física, em que os músculos vão exigir mais. Já a reatividade, você vai relacionar o retorno à atividade. Ou seja, na hiperemia reativa, um local ficou desprovido de recursos por um tempo. E quando esse fluxo retorna, o fluxo aumenta acima do normal por um tempo para compensar a sua ausência temporária. É como se ele desse hora extra para compensar um atraso, entendeu? Apenas para dar valores, na hiperemia ativa esse fluxo pode aumentar até 20 vezes. Já na reativa, o aumento é de 4 a 7 vezes o normal. Simples, não? Para terminar a regulação local, falta apenas saber sobre os derivados do endotélio. Caso não lembre, o endotélio é a camada interna do revestimento dos vasos sanguíneos. E se assistiu ao vídeo de histologia, deve lembrar que ele possui diversas funções, sendo que dentre elas há a liberação de fatores vasoativos como o óxido nítrico e a endotelina. Vamos falar dos dois então. O óxido nítrico está relacionado com o endotélio íntegro, ou seja, o endotélio saudável. Lembre disso. Ele é um vasodilatador importante e preciso que você lembre que o fluxo sanguíneo é laminar, sendo que a camada externa atrita diretamente com o endotélio. E esse atrito causa um estresse ao tecido, chamado estresse de cisalhamento, e depende basicamente do fluxo e da viscosidade sanguínea. O caso é que quando esse estresse causado por esse atrito sanguíneo aumenta, a liberação de óxido nítrico é estimulada, como se fosse um mecanismo de proteção, que resulta no aumento do diâmetro do vaso, evitando danos ao endotélio. Mas claro que tudo tem seu limite. Já a endotelina tende a fixar que é o inverso, ou seja, ele é um poderoso vasoconstritor em que sua liberação está relacionada ao dano endotelial, que pode ser causado, por exemplo, por um acidente que cause esmagamento de vasos. A sua liberação pode ser benéfica, como nesse caso do esmagamento, pois evita hemorragias extensas em pequenos vasos, mas também pode agravar um quadro, como no caso de uma lesão por hipertensão, pois a vasoconstrição resultante vai aumentar ainda mais a pressão arterial, irritando ainda mais o endotélio, consequentemente provocando ainda mais lesões. E aí, tudo certo com a regulação local? Vamos seguir então com a regulação humoral. Como não sei se você está acostumado com o termo humoral, vamos definir. A regulação humoral é o controle da circulação feito por substâncias secretadas ou absorvidas pelos líquidos corporais. Ou seja, substâncias como por exemplo hormônios são produzidos por certas glândulas e circulam pelo corpo provocando alterações importantes e no nosso caso, principalmente no diâmetro dos vasos. E por isso, basicamente podemos dividir essas substâncias em agentes vasoconstritores e agentes vasodilatadores. Então vamos ver os principais exemplos de cada um, começando pelos vasoconstritores. Iniciando de cara com a dupla de peso, a epinefrina e a norepinefrina, que aposto que a maioria conhece como adrenalina e noradrenalina. E quando falamos em adrenalina, você deve logo relacionar algum esporte radical. E por que isso? Nosso corpo tem o que chamamos de resposta de luta ou fuga. Quando enfrentamos uma situação de perigo, nosso corpo se prepara para fugir ou para lutar. E isso foi muito importante para a sobrevivência dos nossos antepassados. O problema é que ainda temos reações assim quando enfrentamos situações de estresse, o que causa normalmente uma situação não muito agradável. Mas vamos entender melhor como isso funciona. Em situações de exercício e de estresse, a norepinefrina é liberada pelo sistema nervoso simpático, que além de ter sua própria ação vasoconstritora potente, aumenta a frequência dos batimentos cardíacos e estimula a medula das glândulas suprarrenais ou adrenal a produzir e liberar ainda mais norepinefrina e epinefrina. E o resultado disso? Sua frequência respiratória aumenta, seu coração bate mais rápido e mais forte. A vasoconstrição é periférica, o que leva mais sangue para o coração, cérebro e músculos estratégicos. Ocorre quebra de reservas de açúcares no fígado, disponibilizando mais glicose e, consequentemente, mais energia, ou seja, seu corpo está pronto para dar seu máximo. E para completar toda essa maravilha que é o corpo humano, apesar da epinefrina ser um vasoconstritor,
ela nas artérias que irrigam o coração, as coronárias, que veremos em outro vídeo, provoca a vasodilatação. É claro, seu coração está sendo altamente exigido, por isso ele precisa de ainda mais recursos. Faz todo sentido, não? Quase eu me empolguei demais, mas vamos com calma agora para o próximo da lista, a angiotensina 2. Esta é resultado de toda uma cadeia de eventos que abordarei no próximo vídeo, quando for explorar o papel renal na regulação da pressão arterial, o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Assim como o último vasoconstritor importante, a vasopressina, que você pode conhecer como ADH, o hormônio antidiurético. Ele, além de promover a retenção de líquido, que aumenta o volume sanguíneo, a vasopressina também tem efeito vasoconstritor. Como irei abordar eles no próximo vídeo, me basta agora que você saiba das suas existências e de seus potenciais. Então vamos rapidamente aos principais agentes vasodilatadores, sem muitos detalhes, pois não é necessário nesse momento. Um deles é a bradicinina. Sua ação provoca tanto a dilatação arteriolar, quanto o aumento da permeabilidade capilar, ou seja, o aumento dos poros capilares, o que acaba se assemelhando com a ação do outro agente, que é a histamina, que você vai ouvir muito falar em imunologia, nos processos inflamatórios e nas reações alérgicas. Para terminar, vale a pena citar que alguns íons também funcionam como agentes, como os íons cálcios, que provocam a vasoconstrição, e aí lembre do seu papel na contração muscular que eu já citei, enquanto que os íons potássio e magnésio promovem a vasodilatação. Pronto, terminamos a primeira parte da regulação do sistema circulatório, focada nos vasos sanguíneos. No próximo vídeo, fechamos essa parte de uma vez. Então já sabe, clique em gostei se aprendeu algo desse vídeo, se inscreve no canal para não perder a continuação dos mecanismos de regulação e, se puder, compartilhe esse vídeo com os amigos nas redes sociais para ajudar na divulgação desse trabalho. Críticas e sugestões, como sempre, nos comentários ou no Facebook do canal, que está logo abaixo na descrição. Então até o próximo vídeo e fui!